Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Queria dizer aqui da satisfação de estar em contato com vocês e dizer da minha quase um pouco um orgulho, né, participar aqui desse evento da Dante, né, comemorando aqui o Dante D de uma forma um pouco mais prolongada. O Dante D acabou se tornando uma espécie de ciclo de palestras ou de conversas sobre a comédia. Espero que vocês tenham visto os primeiros. Temos 2 vídeos disponíveis no site da Dante. E hoje queria agradecer também ao Consulado Italiano em Recife, que está permitindo que esse evento ocorra. Hoje nós vamos ter uma conversa um pouco diferente das 2 primeiras. Se vocês viram, tivemos uma conversa um pouco sobre o purgatório, estrutura do purgatório e a leitura de um canto, né? Canto Décimo, onde a gente discutiu um pouco a questão de arte, estética e a própria concepção da comédia. Depois fomos ao Inferno, visitamos Ulisses, né, o famoso canto de Ulisses, um canto que é retomado depois por Primo Levi, é um canto muito discutido na literatura, é um canto que é um pouco um microcosmos da comédia inteira, porque Dante se vê muito na figura do Ulisses, como também na figura de Enéas, mas Ulisses é um personagem com certeza muito importante na comédia. E hoje nós vamos fazer algo parecido, né? Vamos também nos reportar a um canto que, de uma certa forma, é um metacanto. É um canto que ajuda a explicar, que ajuda a entender toda a comédia, todo o livro. Mas, curiosamente, não será no purgatório e não será no inferno. Hoje, vamos ao paraíso. O paraíso que é pouco comentado, o paraíso que é pouco conhecido. Acho que até se você chegar para um italiano e querer tirar dúvidas com ele sobre trechos do paraíso, não estranho, pode ser até que ele não conheça, né, porque realmente é uma parte da obra de Dante talvez a menos frequentada. E eu acho que ela padece até de algumas injustiças. Né? O Paraíso é um trecho muito bonito do livro, tem metáforas fantásticas, a poesia de Dante alcança um nível não visto ainda, nem no Inferno nem no Purgatório. Realmente é um trabalho extraordinário do ponto de vista poético, a construção do paraíso. E para fugir um pouco desse lugar comum, eu vou tentar nem falar muito da estrutura, de como são as esferas, a estrutura inclusive ptolomaica, né, como as almas estão dispostas no paraíso. Eu vou mostrar um paraíso diferente. A minha ideia é a gente conversar aqui sobre um canto, que é o canto 17 do paraíso, e praticamente mergulhar, ir direto no canto, tá certo? E deixar que o canto se auto-explique, digamos assim. E é curioso porque a minha ideia é dizer que o paraíso, apesar de ser realmente difícil, o paradiso não é uma parte fácil da comédia, mas o inferno e o purgatório também não são. Mas realmente o paraíso exige mais do leitor, tem muita discussão filosófica no paraíso, o modo como a luz é uma referência do amor, da ascensão espiritual, é uma coisa muito forte realmente e precisa ter muita atenção na leitura para não perder esses lances poéticos de Dante. Eu diria que a gente vai para um canto menos paradisíaco no paraíso. A gente vai num canto quase terreno. Parece que Dante vai estar conversando com um parente. Né? Nós vamos para um canto, que é o canto 17. Tem uma parte no centro mesmo do purgatório, digo no centro, na sequência dos cantos, né? São 33. Vamos lá para o meio dos 33, lá pelo 14, 15, 16 e 17. Nesses 3 cantos, Dante se encontra com o seu antenato. Né? Ele encontra com um seu é, uma pessoa do passado, né, um seu antepassado, para usar a palavra em português, veio a palavra em italiano, não veio a palavra em português, né, falando com o seu antepassado chamado Catiaguida. Catiaguida é um cavaleiro importante, lá pelo, não se tem muita certeza exatamente do nascimento dele, mas a gente estima lá pelo século XII, né, ele chegou a participar de uma cruzada, ele fala isso para Dante, e Dante fica muito emocionado em encontrar um parente, né, no outro mundo, e numa situação tão positiva. Ele fica na parte do céu em que estão as pessoas que, digamos assim, que lutaram pela fé. Né, ele é um cavaleiro da fé. Veja que coisa interessante, Dante coloca um antepassado para conversar, e esse antepassado é uma figura a qual Dante tem muito orgulho, porque é um cavaleiro. Dante até em alguma medida o foi também, porque Dante participou de uma batalha, né? E também porque ser cavaleiro, Dante também é um cavaleiro da literatura, Dante também é um cavaleiro, né,
da fé. Dante também é um cavaleiro da teologia ao escrever a Divina Comédia. Então vamos entender um pouco, porque eu vou focar no canto 17, porque no canto 15º, Dante se encontra com esse seu antepassado, com esse seu tataravô. Aí o tataravô vai dizer quem ele é, quando nasceu, vai falar de Florença, vai dizer, olha, Florença é uma cidade maravilhosa, quando eu vivi lá, as pessoas se davam bem, as famílias se davam bem, né? Era um paraíso, né? Não sei, é a visão lá que Dante quer colocar meio como um passado idílico, edênico de Firenze, né? Isso é o canto 15. No canto 16, ele vai começar a falar como a cidade de Florença foi se tornando corrupta, como ela foi se tornando pecaminosa, como ela foi se perdendo. E a parte da chegada de famílias que vêm do campo, né, da zona rural, para morar em Florença. Uma quantidade excessiva de famílias em Florença, segundo Katia Guida, vai ser o encaminhamento para o seu problema. Em especial aquelas famílias que vêm de Fiesole, que vêm mais do sul, não é, da Itália, que vão começar a povoar a cidade e vão gerar conflitos, o que é, eu acho até talvez esperado, né? Uma cidade com, quando ela começa a crescer muito, os conflitos começam a aparecer. E no caso de Firenze não foi diferente, a gente está falando da Idade Média, baixa Idade Média, então começa a vir aquele conflito entre o imperador e o papado, que na Itália vai se formar mais ou menos dois partidos, os guelfos, que estão do lado do Papa, e os gibelinos, que estão mais ligados à ideia do imperador, né? Quem deveria reger a terra, o Papa ou o imperador? Quem teria esse mandato terreno? Então esse embate vai ser personificado na cidade de Florença entre as lutas entre as famílias. E isso é tema do canto 16, mas não é isso que eu quero tratar. E se você ler o canto 16, você está lendo um canto de história, você vai ver a história de Florença do começo ao fim. Mas, professor, a gente não está no professor, desculpem, porque trabalho com professor, mas o canto não é o paraíso, não é só sobre teologia, sobre a fé, sim, sobre teologia e fé, mas não só isso. Lembre que os clássicos são aquelas obras que sempre têm muito mais a dizer do que a gente imagina. Então, se você ler o Canto 16, você vai aprender muito sobre a história de Florença, as famílias, os conflitos da época. É um momento de pura história na Divina Comédia. Mas ainda vou para o outro canto, o canto da nossa conversa hoje. É o canto 17. O que é que acontece nesse canto 17? Dante ainda está conversando com seu tataravô, Cicatiaguida, e Dante quer tirar uma dúvida importante que ele teve ao longo de toda a obra. Dante passou pelo inferno, passou pelo purgatório, e as almas que ele encontrava geralmente, às vezes conversavam um pouco com Dante e diziam: ó, Dante, vai acontecer uma coisa séria na tua vida, tu te prepara. Mas não diziam o que era. E ele ficava muito angustiado, então quando ele encontra esse tataravô, ele diz: por favor, me diga o que é que vai acontecer comigo. E aí o tataravô vai explicar a ele, falar do exílio que Dante vai vivenciar. Lembrando que quando ele começa a escrever a comédia, por volta de 1306, ele já está exilado há muito tempo. Né? Então, ele escreve o livro num tempo e conversa com as almas num tempo anterior. O livro começa a ser escrito em 1306, mas os eventos são de 1300. Né? Então, tudo que aconteceu em 1301, 1302, 3, 4 e 5 é futuro para quem está lendo o livro. Entende? Ele escreve, é como se agora, a gente está em 2021, eu começasse a escrever um livro que se passa em 2010. E aí, eu conversando com as almas em 2010, eu pergunto a essas almas o que vai acontecer em 2015. Mas 2015 já aconteceu, a gente está em 2021. Então, Dante usa essa estratégia. A história se passa em 1300, mas o livro começa a ser escrito em 1306. A gente agora, no Paraíso, a gente está por volta de 1318, mais ou menos. Né? E aí, os eventos que acontecem se remetem ao futuro, mas é um futuro que já aconteceu. E isso poeticamente vai dizer muito da narrativa da comédia, porque vai colocar na boca dos mortos uma visão do futuro, eles serão capazes de ver o futuro por uma influência divina. E aqueles que estão no paraíso conseguem ver com muito mais acuidade. Então Dante vai, diante do seu tataravô, vai perguntar: o que é que vai acontecer comigo? E ele vai responder, né, sobre falar do exílio, falar que Dante vai ser acolhido numa casa em Verona, que é a casa da família Scala. O patriarca da família Scala, Bartolomeu, vai recebê-lo, depois Cangrande também vai ajudar o Dante, Cangrande della Scala. E por fim, Dante vai perguntar se ele pode escrever essa história toda que ele ouviu durante toda essa viagem. Então, nesse último momento, é o livro
falando sobre o próprio livro. Então vamos fazer essa viagem, vamos direto ao canto, sem mais delongas. Espero que vocês apreciem a leitura. Só um momento, por gentileza. Compartilhar a tela aqui com vocês. Bem, espero que vocês estejam vendo aqui o canto, né? Canto 17º do Paraíso, né? Então, geralmente eu leio 2 estrofes e comento, tá bem? E assim a gente vai, pouco a pouco, conhecendo todo o livro. Essa primeira parte vai até mais ou menos o verso 30, que é Dante perguntando a Cátia Guida o que é que vai acontecer com ele, né? São 30 versos só sobre essa pergunta. Então vamos lá. Lembrando que são 3 personagens aqui. Temos Dante, Cátia Guida, conversando com Dante, e também Beatriz. Mas Beatriz praticamente some nesse canto. Ela interage pouquíssimo. Vocês vão ver que ela é mais citada do que ela fala propriamente. Vamos seguir. Qual venne a Climené per accertarsi di ciò che incontro a seu dito, quei qu'ancor fa li padri ai figli scarsi, tal er io, e tal era sentito, e da Beatrice e della Santa Lampa, che pria per me avea mutato sito. Veja coisa interessante, ele diz, quale venne a Climené per accertarsi. Tá falando de Fetonte, aquele personagem da mitologia grega, né, que vai até a mãe para saber realmente quem é o seu pai. Então, uma dúvida muito grande movia aquele personagem. Ele descobre, né, que o Sol, Apolo, é o seu próprio pai. E isso vai levar à ruína dele, mas Dante, no efeito inverso, Dante está movido por um desejo tão grande, né? Interessante que tem a coisa do sol, o efeito do fogo, que vai aparecer também nesse canto, tá certo? Então, você tem um personagem mítico, um personagem pagão, que quer saber algo muito importante sobre sua origem. E ele vai ser comparado com Dante, porque Dante também tem algo muito importante para saber. Então, Dante diz no verso 4, tal, né? Da mesma maneira, tal era eu. Tal como quem? Tal como Fetonte, filho de Climené. E tal era sentido, e esse desejo era sentido por Beatriz. E dalla Santa Lampa. Quem é a Santa Lampa? Cátia Guida, o seu tataravô. Que pria per me avea mutato cito. Que um pouco antes ele tinha saído do lugar onde ele estava no paraíso para poder conversar com Dante. Né? Então Dante tem um desejo angustiante que ele quer perguntar, Cátia Guida, mas Beatriz e Cátia Guida já perceberam exatamente o que é. Né? Vamos seguir o canto, mas ele não disse ainda para nós o que seja. Perché minha dona manda fuor la vampa del tuo desio, mi disse, si che l'esca segnata bene della interna stampa. Non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché t'ausi a dir la sete, si che l'uomo ti mesca. Porque minha dona, e aí vai falar Beatriz para Dante, nos poucos momentos que Beatriz fala no canto, manda fora la vampa del tuo desio, manda para fora, fala essa labareda do teu desejo, né? Transmite esse desejo quente que arde em ti, me disse, si che l'esca segnata bene de lanterna stampa, assim que se manifeste bem esse teu desejo marcado, né? Esse desejo que mexe dentro de ti. Mas não porque nossa conoscenza cresca, mas não para que eu e Cátia Guida que entendemos bem o que você está querendo per tua parlare. Porque a gente já sabe de tudo, a gente consegue perceber aquilo que você está perguntando, aquilo que você quer saber, porque uma influência divina já nos diz isso. Mas porque use, mas porque você se acostume a dir la sete, a dizer a sua vontade, a dizer o seu desejo, se que l'uom te mesca, de tal maneira que alguém
satisfaça a tua vontade. Então é como se eu dissesse o seguinte: as almas no paraíso sabem o que Dante sente, mas Dante precisa ter um pouco de humildade e dizer e saber como pedir para que elas revelem as dúvidas de Dante. Seguindo. E aí começa Dante a falar. Oh, cara piota mia che ti insulsi, che, come vegion letterennemente, non capere in triangol due ottusi. Così vedi le cose contingente, anzi che siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi sono presenti. Coisa interessante que Dante diz aqui, né? O cara piota, o cara raiz, né? Planta, mia que te insulse, é como se fosse assim, raiz, porque ele é um antepassado de Dante, o caríssima raiz, que lá no alto do paraíso, lá no alto do céu, aqui te elevas, come vediam letteralmente, como as pessoas na Terra, ele vai fazer uma comparação interessante das pessoas da Terra com Katia Guida, ele diz, come vediam letteralmente, non capere em triangolo do Eotuse, quer dizer, não cabe um triângulo dois ângulos obtusos, né? Um triângulo ele não consegue ser formado por dois ângulos superiores a 90 graus. Se você tiver dois ângulos superiores a 90 graus, você simplesmente não consegue fazer um triângulo. E Dante está dizendo isso aqui. Né? Então está trazendo essa ideia da ciência, da geometria, né? Da matemática para o canto. Então, como as pessoas na Terra têm plena consciência que com dois ângulos obtusos você não monta jamais um triângulo, così vede quem vê, Katia Guida, così vede le cose contingente. Da mesma maneira que as pessoas têm essa consciência na Terra, que não dá para formar um triângulo, você tem plena consciência das coisas contingentes, das coisas que podem acontecer e podem não acontecer. Antes que siano em ser, antes mesmo que elas ocorram. Então, se as pessoas têm consciência plena dessas lógicas da geometria, Katia Guida é muito mais, ele tem uma consciência plena do que vai acontecer no futuro na Terra, né? Mirando il punto. Como é que ele tem essa consciência? Ele faz isso mirando, observando, mirando il punto a cui tutti i tempi sono presenti. Qual é esse ponto? Veja, novamente, geometria, ponto. Qual é esse ponto no qual todos os tempos são presentes? Deus. Né? Então, Deus guarda em si o passado, presente e futuro. Enquanto Katia Guida se fixa em Deus, ele consegue ver todos os eventos contingentes da Terra. Mentre ch'io era Virgilio congiunto, su per lo monte che l'anime cura, e discendo nel mondo defunto, detemi fur de minha vita futura, parole grave. Avvenha ch'io mi senta, ben tetragon, ai colpi di ventura. Então Dante vai começar agora um pouco a desenvolver a sua dúvida. Perché la voglia mia sarà contenta di entender qual fortuna mi s'appressa, che seta previsa vien più lenta. Vamos lá. Mentre que eu, enquanto eu era Virgílio conjunto, estava junto com Virgílio, subindo, né? Sul pelo monte que l'anima cura. Qual é essa montanha que subindo vai purificando a alma? Purgatório, né? E descendendo e descendo nel mundo defunto. Qual é esse mundo morto pelo qual ele descia? O inferno. Então, enquanto ele estava subindo pelo purgatório, ou enquanto estava descendo pelo inferno, detemi fur de minha vida futura. Ditas foram coisas da minha vida futura. Parole grave, então palavras pesadas sobre o futuro de Dante foram ditas. Avenha que eu me senta, ben tetragon, ai colpe de ventura. Foram ditas de tal maneira que é necessário que eu me coloque tetragono, me coloque como se fosse um cubo, como se fosse um cubo mesmo, um quadrado compacto, para suportar o que está para acontecer no meu futuro, mas eu não sei o que é. Então Dante diz, olha, vai acontecer alguma coisa terrível comigo, eu não sei o que é, só ouvi falar, e é importante que eu me robusteça
para enfrentar essas coisas. Então, tetragono, essa ideia que ainda vem da geometria, né? Veja que ele está lembrando muita geometria aqui. Essa ideia de que ele seja como um cubo para enfrentar esses golpes, né, da fortuna. Perché la voglia mia sarà contenta de entender qual fortuna me s'appressa, porque a minha vontade seria satisfeita de compreender que fortuna me aguarda. E aí vem a máxima, uma máxima popular, ele conclui a ideia dele, que saeta previsa vem violenta, que a flecha aguardada chega mais lentamente. Então você imagina num campo de batalha alguém que percebe que vai ser atingido por uma flecha, sabe que a flecha virá, esse alguém consegue se preparar melhor para ser atingido por essa flecha. Ele pode colocar um escudo, ele pode se proteger. E Dante está falando com alguém que é um cavaleiro, alguém inclusive que morreu pela fé. O seu tataravô ele morreu numa cruzada. Então essa linguagem bélica é algo que Cátia Guida recebe muito bem. Dante terminou de falar e aí ele fala para nós leitores, né? Così, dessa maneira, diss'io aquela luce stessa che prima m'aveva parlato. Assim eu disse aquela luz, aquela mesma luz que antes me tinha falado, que é no caso Catiaguida. E como é vole Beatrice, fu la mia voglia confessa. E como Beatriz me pediu, confessei a minha vontade. Que Beatriz não disse para ele: olha, Dante, é importante que você diga aquilo que você tem dúvida, não porque a gente precise ouvir, mas porque você precisa relatar, né? Para que seja como se fosse um gesto de humildade, a gente possa revelar aquela sua angústia. Então Dante fez a pergunta, agora Cátia Guida vai responder o que há de acontecer com Dante no futuro. Vai falar agora sobre o exílio do poeta. Ne per ambage, in che la gente folle già si inviscava pria che fosse antiso l'agnel di Dio che le peccata tolle, ma per chiare parole e con preciso latin rispose quell'amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso. Então, Dante vai fazer aqui um preâmbulo, né, para começar a fala de Cátia Guida e já vai nos dar alguns detalhes sobre essa fala. Ne perambade, então, sem ambiguidade, sem dúvida, Cátia Guida vai falar para Dante de forma direta e clara. In que la gente folle já se inviscava, ele não vai ter aquela ambiguidade das pessoas do passado, dos filósofos da cultura pagã que não sabiam a verdade e ficavam tergiversando, né? Então, Catiaguida não vai tergiversar, porque ele não vai falar como aquelas pessoas que falavam antes que fosse morto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, Catiaguida ele fala como alguém que já foi tocado pela graça, alguém que já está no paraíso, alguém que percebe tudo com clareza. É assim que é a fala de Catiaguida, clara, transparente. Ma per chiarire parole e com preciso latim rispose quell'amor paterno, mas por claras palavras e com preciso latim, não aquele latim vulgar do tempo de Dante, né? Mas um latim mais perfeito, mais pleno. Rispose quem? Quello amor paterno. Veja que Catiaguida se apresenta a Dante como um pai, fala com a doçura de um pai, que lembra um pouco o Brunetto Latini quando falou com Dante, que lembra um pouco o Vigílio quando falava com Dante, né? Algumas pessoas têm um cuidado tão grande com o poeta que o tratam como filho. O seu tataravô fará a mesma coisa. Então você já pronuncia que vai ter uma palavra de amor, de cuidado, de atenção. Que uso e parvente del suo próprio riso. Então o Catiaguida vai falar com humildade, então que uso fechado e parvente e de forma evidente del suo próprio riso, na sua própria felicidade. A felicidade de Catiaguida em falar com Dante e responder a pergunta de Dante é ao mesmo tempo humilde e resplandecente. É interessante isso. E aqui começa realmente as palavras de Catiaguida, abre aspas, né?
la contingenza che fuori del quaderno della vostra materia non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia nave que per torrente giù discende. Então, falando agora da contingência desses eventos que podem ou não ocorrer, que Dante já tinha falado anteriormente, la contingenza che fuori del quaderno della vostra matéria não se estende. A contingência que, assim, Katia Guida está falando do mundo terreno como se fosse um livro. Né? A gente falou há pouco tempo falamos de geometria, agora vamos falar de um livro. Como se fosse um livro, uma metáfora. Né? E tudo que acontece no mundo está escrito nesse livro. Esse livro é tudo é de pinta nel cospetto eterno. Tudo que está escrito nesse livro é evidente para a visão eterna, para a visão de Deus. Para a visão de Deus, tudo que está no mundo é simplesmente um livro que pode ser folheado. Tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu, tudo já está escrito. Né? Necessità però quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia nave que per torrente giù discende. Ele está dizendo aqui que é o seguinte, as coisas que acontecem no mundo não são necessariamente por uma vontade divina, movidas por uma necessità, por uma necessidade divina, mas Deus percebe tudo como um olho que tudo vê. Né? Tudo percebe tudo que está para acontecer, ou já aconteceu, ou acontece nesse momento. Como alguém que vê uma nave, uma embarcação, que per torrente giù discende, uma nave que naufraga. Ele vê a nave naufragar, mas ele não está causando esse naufrágio. Opa! Isso faz lembrar um pouco a outra conversa que nós tivemos sobre o canto de Ulisses. Lembra que no canto de Ulisses, no final, uma nave, uma embarcação, naufraga, a própria embarcação de Ulisses, como altrui piaque, como agradaria a alguém. Né? Aparece na Comédia do Inferno esse verso terrível. Né? Então, il mare fu sovra noi richiuso, né? E o mar se fechou sobre nós. No verso de Ulisses, é que a história de Ulisses está sendo retomada no paraíso, para ver como esses cantos, como a comédia é um livro que se comenta a si mesmo, tem essa intertextualidade. Né? É um livro meio cíclico, porque os capítulos da frente se remetem aos anteriores, né? E os posteriores se remetem aos primeiros. Ela é toda assim, o livro de Dante, a Divina Comédia, ela é interessante nesse sentido, porque é um livro que relata sobre si mesmo e fica meio que circulando, né? Esse aspecto circular do livro é muito importante. Né? Então, quando estava no inferno, se falava do paraíso, e agora o paraíso vai comentar eventos do inferno e do purgatório. Da inde, siccome viene ad orecchia, dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti si apparecchia. Da quindi, desse modo, se come vene ad orecchia, dolce armonia da organo, assim como vem ao ouvido uma doce harmonia de um órgão que emite vários sons ao mesmo tempo, mas a gente escuta como se fosse uma coisa só. Mi viene à vista, vem aos olhos de Catiaguida, il tempo que ti, o tempo que para Dante se aparecia, se aproxima. Né? Então, assim, Catiaguida percebe o futuro de Dante, os vários eventos do futuro de Dante, como uma pessoa percebe com tranquilidade as várias notas emitidas por um órgão. E aí, novamente, uma comparação com alguém da mitologia grega, e agora é Hipólito. Qual si partiu Hipólito da Atene, pela spietata e perfida noverica, tal de Fiorenza, partir te conviene. Hipólito é aquele personagem grego que precisou fugir de casa para não ser morto pelo pai, porque a madrasta, né, apaixonada por ele, disse ao pai, né, disse a Teseu, que Hipólito estava interessado na madrasta. Então ela criou Fedra, né, criou uma história de que o seu afilhado estava interessado nela quando não era verdade, mas ele fugiu para não ser morto pelo pai. Tal de Fiorenza partir te convene. Da mesma maneira, tal é sempre presente. Esse tal é muito forte na comédia, né? Da mesma maneira, tal de Fiorenza partir
te convém. Então você vai ter que partir de Florença, Dante, você vai ter que ir embora de Florença. E rápido, em fuga desmesurada, da mesma forma que Hipólito, para que você não seja morto. Questo si vuole e questo già si cerca. E tosto verrà fatto a chi ciò pensa, là dove Cristo tutto di se merca. Esse é o desejo, questo si vuole e questo già si cerca, e isso já se procura. O Papa está procurando isso para Dante. E tosto, e logo verá fato. Vê, isso se quer, isso se procura, e isso logo acontecerá, verá fato. Aqui, Ciò pensa, quem é que pensa isso? Bonifácio VIII, que quer o exílio de Dante. Lá dove Cristo tutto di si merca. Lá onde, ou em Roma, né, onde Cristo tudo de si merca, onde tudo de Cristo se faz mercado, onde se vende objetos sagrados de Cristo, em Roma. Né? Então, em Roma está sendo tramado o exílio de Dante. Tramado por quem? Pelo Papa Bonifácio VIII, grande inimigo de Dante. La colpa seguirá la parte offensa, in grido come suol, ma la vendetta fie testemunho al ver que la dispensa. Né? Então, a culpa seguirá a ofensa em grido como sol. Aquele que está colocando essa culpa em Dante será ofendido no futuro e a vingança virá. Né? Aqui vem um trecho muito famoso desse canto. Esses dois terceiros são muito conhecidos pelos estudiosos da comédia e são sempre repetidos. Esse se refere muito fortemente ao exílio. Veja tu, a força, e o tu vai se repetir. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. E questo è quello strale che l'arco dell'esilio pria saeta. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come duro cale lo scendere e il salir per altrui scale. Quindi, preste atenção, vejam só. Tu, Dante, lascerai ogni cosa diletta. Está dizendo o quê? Dante, você vai deixar todas as coisas queridas. Não apenas isso, Dante, você deixará todas as coisas queridas mais caramente. Então, todas as coisas que você mais quer bem, tudo que mais você preza, você terá que abandonar. E questo è quello strale, e essa é aquela dor que o arco do exílio primeiro atinge. E questo è quello strale que l'arco dell'esilio seta. É como se estivesse dizendo assim, a flecha que provoca o exílio, primeira dor que ela causa é essa, afastar a pessoa de tudo que ela mais ama. E aí você pode pensar os parentes, o filho, a esposa, a casa, né, todo o seu meio. Tu proverás se começar de sale lo pane altrui. Então você vai provar como é salgado um, o pão dos outros, né? Como vem salgado o pão doado pelos outros. E como é duro o cale, e como é um duro caminho, lo scender, o descer, e ele salir, ele subir pela altrui scale, pela escada dos outros. Então você vai perceber como é mais salgado o pão doado pelos outros e como é mais duro subir escadas alheias, de casas alheias, quando você não está na sua própria casa. Então são duas imagens de referência a essa ideia forte do exílio. E quel che più ti graverà alle spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta amata ed empia, si farà contra te, ma pouco appresso ela, non tu, n'avrai rosa la tempia. Aqui ele está dizendo que Dante vai fazer o exílio não sozinho inicialmente, mas com outros que serão expulsos de Florença. Contudo, Dante vai entrar em desacordo com os guelfos que estão no exílio e vai fazer o exílio sozinho, não com todo o grupo. Mas esse grupo, Navrarossa Latempia, esse grupo terá o rosto
banhado de vermelho. Então, ele vai ter a têmpora vermelha, ele vai morrer. Esse grupo vai ser assassinado, né? É que esse grupo vai tentar retomar o poder em Florença e não vai conseguir, será derrotado em batalha. E Dante prosseguirá o exílio sozinho. Prosseguirá sozinho no exílio. De sua bestialitate, il suo processo farà la prova. Si, che te fia bello, averti fatta parte per te stesso. Então, para Dante vai ser uma coisa boa realmente se separar e seguir no exílio, sozinho, longe da bestialidade daqueles guelfos com o qual Dante havia saído. E agora vai falar um pouco sobre o contato com a Casa della Scala, em Verona, que hospedará Dante por vários anos. Né? No exílio, Dante passará um bom tempo, acho que até mais de uma década, sob a proteção da família Scala, em Verona. Lo primo tuo rifugio, il primo ostello, sarà la cortesia del gran Lombardo, che in sulla scala porta il santo cielo. Che in te avrà sì benigno riguardo, che del fare e del chieder, tra voi due, fia primo quel che tu, gli altri più tardo. Então, o primeiro refúgio, o primo tuo refúgio, ele primo hostel, a primeira hospedagem, o primeiro hotel, né? Sarà la cortesia del Gran Lombardo, no caso aqui de Bartolomeu della Scala. Que em sulla Scala porta il Santo Cielo. Aqui é o símbolo um pouco da família Scala, né? Que sulla Scala porta il Santo Cielo. Se você viu as imagens de Verona, tem sempre essa imagem do brasão da família Scala, com a escala e a ave, né? A ave romana em cima. Que em te haverá si benigno riguardo, que esse Senhor vai cuidar de você com tanto cuidado, com tanta atenção, te protegerá com tanta atenção, que del fare e del chiedere, na verdade, o chiedere, o pedir vem antes do fazer. Mas ele vai ser tão cuidadoso que, por vezes, o fazer será precedido do pedir. Travou e due entre Dante e Bartolomeu. Fia primo quel que tra gli altri è più tardo. Então, eles vão encontrar uma consonância tão positiva, Dante e Bartolomeu, que certas vontades que Dante tem como exilado serão satisfeitas por Bartolomeu antes que Dante peça. Tamanha a hospitalidade de Bartolomeu della Scala para com Dante. Com lui, quer dizer, com Bartolomeu, vedrai colui, can grande, che impresso fue, nascendo, si da questa stella forte, che notabile fier l'opere sue. Então, com Bartolomeu, vedrai can grande, o seu filho, que impresso fue, nascendo. Si da questa stella forte. Quem é essa estrela forte? É o Marte, né? Estamos no céu de Marte, onde está Catiaguida, que é um guerreiro, e está mostrando que Cangrande nasceu sob a influência também de Marte. Então, Cangrande também será um grande guerreiro, um grande general de batalha. Que notabile fier l'opere sue. Então, Marte, o deus da guerra, vai fazer notável as obras de Cangrande, que Dante conheceu ainda criança. Non se ne son leggenti ancora corte per la novella età, che pur 9 anni são queste rotte in torno di lui torte. Então está falando ainda que as pessoas não sabem o que vai acontecer com Cangrande porque ele ainda tem 9 anos de idade. Ma pria quel guasco l'alto arigo ingani, param favile della sua virtute, e non curar d'argento, né da fane. E aqui está falando um pouco de um embate entre um Papa, Clementino V, e Arigo VII, o imperador. O conflito entre os dois ocorrerá, mas esse conflito não vai impedir que as pessoas percebam as virtudes de Can Grande della Scala, que não curava, que não fazia atenção ao dinheiro e nem à fadiga. Então ele era bom como homem civil, ele era bom administrador,
e também era bom general. E também era alguém que não se cansava em batalha. Né? E isso o Catiaguida está falando do futuro, homenageando essa casa della Scala, que foi uma casa que recebeu Dante por muito tempo. Então Dante está meio que prestando uma homenagem a Cangrande della Scala, lembrando que Cangrande della Scala é um personagem, é uma pessoa para quem Dante vai mandar uma carta super importante, que também ajuda a conhecer e entender a Divina Comédia. Então Dante está fazendo uma homenagem ao seu mecenas, né? Le sue magnificenza conosciute saranno ancora, sì che suoi nemici non ne potranno tener le lingue mute. Então, Cangrande será alguém tão magnífico que mesmo os inimigos não poderão se calar diante das suas qualidades. Então, até os inimigos e sua inimite vão elogiar as qualidades de Cangrande La Scala. A lui t'aspetta e ai suoi benefici. Per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizioni ricche e mendici, e porteranno scritto nella mente di lui, e non dirai, e disse cose incredibili a quei che fier presente. Então, a luta aspetta, Cangrande te aguarda no futuro, e ai suoi benefícios. Os benefícios de Cangrande também te aguardam, Dante. Per lui fia trasmutata molta gente. Cangrande vai mudar a vida de muita gente. Cambiando condição, mudando a condição de ricos para pobres e de pobres para ricos. E você, Dante, porterá escrito, você vai escrever nella mente di lui e non dirai. E dirás isso. Então, assim, você vai escrever a comédia para falar. Você vai escrever um livro para tratar dessas coisas que eu estou dizendo. E disse coisa. Ele terminou de falar, né? Cangrande. E Dante vai dizer que ele ainda disse outras coisas. E disse coisa incredibile a quei que fiel presente. E ele ainda disse coisas inacreditáveis àqueles que pudessem vivenciá-las. Então, ele disse coisas do futuro que Cangrande vai fazer, que mesmo quem vivenciou isso com Cangrande vai ficar surpreso. Né? Então, assim, realmente Cangrande de la Scala fará maravilhas do ponto de vista de Dante. Dante deposita muita confiança nas ações de Cangrande de la Scala. Poi giunse. E ainda, em seguida, Cacciaguida acrescenta. Filho, queste son le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri son nascose. Non vo però che tuoi vicini ti invide, poxa che in futura la tua vita vie più la che il punir di lor perfide. De coisa, esse momento é interessante. Primeiro porque Catiaguida se refere a Dante como filho. E Dante anteriormente se referiu a Catiaguida como amor paterno. Que Catiaguida falava com Dante como um amor paterno. E um amor tão grande que passa a chamá-lo de filho. Né? Veja o cuidado. Poi giunse, filho. Queste son le chiose. Essas são as explicações. Di quel che ti fu detto. Essas são as explicações daquelas palavras que foram ditas para você no purgatório e no inferno. Ecco le insidie che dietro a pochi giri son nascose. Esses são os enganos que atrás, que anteriormente, a pochi giri, nos giros do inferno do purgatório, estavam escondidas, son nascose. Então, Catiaguida está explicando tudo, né? Dizendo o exílio, onde Dante será recebido, o que é que o seu mecenas fará. Non vo, però, che tuoi vicini invidie. Eu não quero, porém, que você inveje os seus vizinhos em Florença, porque você será exilado. Não tenha raiva, não tenha remorso do exílio. Poxa, que sim futura a tua vida. Uma vez que a tua vida, Dante, sim futura, tua vida, como eu posso dizer, prospera. Vie più lá que ele punir de loro per fide.
num encaminhamento que lá é como se ele estivesse dizendo que não via pio lá que ele punir de lor perfídia. Você vai se caminhar mais, sua vida terá mais progresso que aqueles que a traição pune, que são os que abandonaram Dante, na verdade expulsaram Dante de Florença. Então, Dante, você não tem motivos para ter inveja de quem te expulsou de Florença, porque você terá um destino muito melhor que o deles. E agora vamos para a última parte, em que Cangrande vai conversar um pouco com Dante sobre a importância de escrever a Divina Comédia, de escrever esse livro, que tem uma função sacra, tem uma função religiosa, como se Dante tivesse, ao escrever o livro, como poeta, Dante tivesse executando um trabalho divino, uma vontade divina, como se Dante fosse um instrumento de Deus, enquanto escreve o livro. Poiché, tacendo, si mostrò spedita l'anima santa di metter la trama in quella tela che io le porsi ordita. Io cominciai, come colui che brama, dubitando, consiglio da persona, che vede e vuol diritamente e ama. Poiché, depois que, tacendo, calando, si mostrou expedita l'anima santa de meter la trama, depois que ele parou de falar, porque explicou toda a trama, em quella tela que eu le pursi ordita. Então veja, quando você compõe um tecido, o tecido geralmente é composto de trama e urdidura. Então Dante pôs a trama e Catiaguida finalizou com a urdidura, mostrando o tecido plenamente claro para Dante. Depois que Catiaguida fez essa exposição, Dante começou a falar Io cominciai, como é colui que brama, como uma pessoa que está louca para dizer uma coisa, como alguém que está fervilhando por dentro, dubitando. E eu comentei como colui que brama, dubitando, meio duvidoso. Concílio da persona que vede, ele pede um concílio para alguém que vê, e alguém que vê no paraíso, alguém que vê o futuro, né? E deseja diretamente, e deseja o bem. Né? Alguém que está no paraíso vê tudo e deseja o bem. E além de tudo, ama. Então Dante começa a falar. E como é que ele se refere a Catiaguida, que chamou Dante de filho, se refere a ele como pai. Dante começa. Ben veggio, padre mio, si come sprona lo tempo verso me, per colpo darmi tal, che più grave e che più s'abbandona. Perché di provvidenza è buon ch'io marmi, sì che, se loco m'è tolto più caro, io non perdessi gli altri per miei carmi. Bem vejo, meu pai, se como esprona, assim como fustiga, lo tempo verso me, como o tempo me atinge, como o tempo me fere. Per colpo dar-me tal, para me dar um golpe tal, que é pior grave, a que pio se abandona, que dói muito mais a quem não se cuida do que vai acontecer. Então ele está querendo ser precavido, Dante. Perché di provvidenza é bom que eu me arme, que de precaução é melhor que eu me arme. Se que, se louco me tolto più caro, se o lugar me foi tirado mais caro, que é Florença, né? No caso ele foi expulso de Florença, será expulso de Florença, e eu não perdesse gli altri per miei carmi, eu não perdesse também os outros pelas minhas canções, pelos meus versos. Tá querendo dizer o quê? Puxa, eu tô com medo. Se aqueles com quem eu divido residência, com quem eu moro, se aqueles da minha cidade vão me expulsar, eu tenho receio de escrever a respeito disso, porque outros das outras cidades podem também não me receber, porque eu falo de pessoas muito importantes que eu encontrei no inferno e no purgatório, e os descendentes deles talvez queiram me matar também. Giù onde? Embaixo, no inferno. Giù per lo mondo senza fine amaro, e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levarono.
E poscia pelo ciel, di lume in lume, o io appreso quel che s'io ridico, a molte fia sapor de forte agrume. Giù, no inferno, embaixo, né? Giù pelo mundo senza fine amaro. Qual é esse mundo sem fim amargo? O inferno. Então, embaixo desse mundo sem fim amargo. E pela montanha, novamente o purgatório. E pelo monte de cui belo cume, que é o jardim do Éden que fica em cima do purgatório. Lioque della minha dona me levaram. Os olhos de Beatriz me levaram. E poxa, e em seguida, pelo cielo, pelo céu, de lume em lume, o io appresso quel che s'io ridico, a molte fia sapor, de forte agrume. Se Dante disser tudo que ele viu, para muitos será de sabor amargo o seu livro, porque ele encontra muita gente no inferno, muita gente de Florença no inferno, então ele terá problemas, e muitos italianos no inferno também, então ele corre risco se ele disser o que ele viu. E s'io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. Por outro lado, eu tenho medo de falar o que eu vi, porque se eu falar o que eu vi, as pessoas podem querer me matar. Mas por outro lado, eu também tenho outro medo. E se eu al ver son tímido amigo? E se eu, da verdade, sou tímido amigo? E se eu não digo a verdade total? Tenho medo de perder viver tra coloro, de poder viver entre aqueles que questo tempo chiameranno antigo. Como é que Dante vai viver com aqueles que esse tempo chamou antigo? Dante está dizendo o seguinte: se eu não for cuidadoso ao escrever o livro, se eu não tiver cuidado com a verdade, se eu negar a verdade, as pessoas não vão gostar do meu livro. E então as pessoas não vão ler meu livro no futuro. Então eu estou numa angústia, porque se eu digo a verdade, as pessoas do presente podem me matar. Se eu não digo a verdade, as pessoas do futuro não vão aceitar o meu livro. O que é que eu faço? E aí, vamos ver a resposta de Cacciaguida. La luce in che rideva il mio tesoro, che io trovai lì, si fe prima corusca, quale raggio di sole specchio d'oro. Que coisa interessante. La luce che io rideva il mio tesouro, a luz, do caso Catiaguida, em que brilhava o meu tesouro, que eu encontrei ali, que eu trovai ali no paraíso, né? No caso, encontrou Catiaguida no paraíso. Se fe prima corusca, ela Catiaguida se iluminou tanto da angústia de Dante, porque aquela angústia positiva, porque o desejo de Dante era sincero, se iluminou tanto qual é rádio de sole specchio d'oro. Imagina um espelho de ouro se iluminando do raio do sol. Foi assim que Catiaguida brilhou com essa pergunta de Dante. Brilhou e respondeu: Indi rispose, coscienza fusca, o della propria, o d'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca. Ma non di men, rimossa ogni menzogna. Tutta a tua visione sarà manifesta, e lascia pur gratar, dove la rogna. Quindi rispose, e assim ele respondeu: Coscienza fusca, ou dela própria, ou d'altrui vergonha. Não ofusque a sua consciência, seja em função do desejo próprio, seja em função de vergonha de outros. Pur sentirá a tua parola brusca. Alguns sentirão vergonha dessa tua palavra que tu vai escrever na Divina Comédia. Contudo, non di men, não diga menos, não reduza suas palavras. Rimossa ogni vergogna, tire qualquer fraqueza da sua cabeça. Toda a tua visão fa manifesta, tudo que você viu no inferno, purgatório e paraíso, conte. A população precisa saber, o mundo precisa saber, porque é como se a Divina Comédia tivesse um propósito teológico de ajudar as pessoas a reencontrar o caminho da verdade, ao mostrar como é a vida após a morte. E lascia por gratar dove la rogna, e deixa que sofra onde está a doença. Então, assim, deixe que aqueles que vão sofrer com o livro sofram,
porque o livro vai ajudar muitas outras pessoas. Che, perché? Por quê? Né? Pois, se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nodrimento lascerà poi, quando sarà digesta. Assim, é como se dissesse, se a comédia será molesta nel primo gusto, se inicialmente o livro vai fazer doer, vital nutrimento, lasciará poi, deixará em seguida, quando será digesta, né, quando ela será completamente recebida pela pessoa. Então pode ser que no início da leitura as pessoas sofram com as informações que você vai passar, mas esse sofrimento trará a felicidade eterna, fará com que as pessoas voltem ao caminho da salvação. Questo tuo grido farà come vento, che le più alte cima più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste rotte, no paraíso, nel monte purgatorio, e nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note. Che l'animo di quel code non posa, né ferma fede, per esempio, caia, la sua radice incognita e lascosa, né per l'alto argomento, que não paia. O que ele está dizendo aqui? Que as almas que Dante viu famosas, Dante precisa contar, fala das almas conhecidas, fame note, que tenham famas conhecidas, que ele viu tanto no paraíso, como no purgatório, como no inferno, porque o contato com essas almas, essa conversa que Dante tem no livro inteiro, vai ajudar com que as pessoas se aprumem na vida, mudem seus caminhos, se arrependam e encontrem de novo a rota da salvação. Lembra que a comédia começa com aquele verso: Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, que la diritta via era smarrita. Então a via correta era perdida, la diritta via era smarrita. Escrever a comédia é uma forma de fazer com que as pessoas voltem à via correta. Então, esse é um dos propósitos do livro, né? É um dos propósitos da comédia, e nesse momento Catiaguida ensina a Dante que ele precisa escrever esse livro, embora doa, embora sofra, no futuro terá muito nutrimento, né, para todos que o lerem. Espero que vocês se interessem, a partir dessa conversa, por ler todo o livro, conheçam a comédia, conheçam o inferno e seus dolores, conheçam o purgatório e sua superação, conheçam o paraíso e a graça divina. Um abraço para todo mundo. Espero que tenham apreciado essa leitura e vamos ler o livro que Dante fala. Quei que questo tempo chiameranno antico. Dante está falando da gente. Será que ainda hoje nós leremos o seu livro? O estamos lendo? E é interessante que quando Dante encontra Brunetto Latini, o seu professor no inferno, ele diz de Brunetto Latini: Tu, Brunetto Latini, que me ha insegnato como l'uomo s'eterna. Como é que um homem se eterniza? Se eterniza através, como Dante poeta, né, de uma grande poesia, escrevendo um grande livro. Catiaguida, como Brunetto Latini, novamente retoma a ideia de que Dante vai escrever um grande livro e Dante vai estar com aqueles do futuro. Dante vai estar conosco por meio de suas palavras. Um abraço a todos. A gente se vê. Se cuidem. E obrigado por essa oportunidade.